Olá, personas! Sejam todos bem-vindos. Sou o professor Silvano Prates. Vamos a mais uma aula da série Polinômios, Conceitos e Operações. Desta vez, vamos ver a divisão de um polinômio por um binômio do primeiro grau. Veja esse exercício aqui. Determine o quociente e o resto da divisão de x elevado à quinta menos 8x à terceira mais 9x por x mais 3. Veja que está pedindo para dividir por um binômio. Lembrando que um binômio é composto por dois monômios. E nesse caso aqui, o expoente do x é 1, então é um binômio do primeiro grau na incógnita x. Toda vez que isso aqui acontecer, que eu tiver uma divisão por um binômio, eu posso aplicar o dispositivo prático de Briot-Ruffini. Briot-Ruffini, porque aí nós operamos só com os coeficientes e facilita a divisão. Antes de começarmos, para aplicarmos o dispositivo, que é um algoritmo, nós vamos determinar a raiz deste binômio, porque é a raiz do binômio que vai lá no dispositivo. Então aqui, ó, x mais 3. Para determinar a raiz, eu igualo a zero. X mais 3 igual a zero. Daqui, nós operamos o mais 3 aqui. O 3 está somando, passa para o outro lado, subtraindo. Então fica x menos 3. Então aqui, o menos 3 é a raiz do binômio. Agora, montando aqui a estrutura do algoritmo, que lembra um pouco o jogo da velha, um pouco mais alongado. Faço assim. Primeiramente, nesse espaço aqui, vai a raiz do binômio, que é menos 3. Você pode observar, então, que aqui está x mais 3. Aqui troca o sinal, ó, menos 3. Se fosse x menos 3, seria aqui, então, mais 3. Por último, nesse espaço, vai o coeficiente independente. Então, vamos voltar lá no polinômio e verificar se está tudo em ordem. Eu tenho que ter esta ordem, começando do expoente maior e vai diminuindo até o menor. Então aqui, 5, 4 não tem, mas não tem problema. 3, 2, 1. E o coeficiente independente não tem. Então significa que é zero. Então eu vou colocar um zero aqui. Ó. Tome cuidado, não vai colocar pensar que o 9 é o último e colocar o 9 aqui. Veja que o último sempre é o coeficiente independente, que não tem a letra, que seria o equivalente a vezes x elevado a zero. Como x elevado a zero é igual a 1, por isso que não precisa aparecer a letra. Então, ele não tem, então ele é zero, está aqui. E agora eu vou colocar nesse espaço os demais coeficientes aqui, começando do maior grau. Não tem nada, então é 1. Próximo, veja que não tem x à quarta, então cuidado, não vai colocar o menos 8 em seguida. No lugar do que não tem, é o zero. Então aqui, ó, no caso o x à quarta não tem, é porque é 0 vezes x à quarta. Então é 0 aqui. Próximo é o 3, o expoente 3, então menos 8. Próximo seria x quadrado, não tem. Então significa que é zero o coeficiente. 0 vezes x quadrado. Então é o zero aqui. O próximo é o expoente 1. Está aqui. Mais 9. Então é 9. Então está aqui. Nós preparamos o algoritmo aqui. Aqui é o resto do aqui é a raiz do binômio. Aqui são os coeficientes. E lembrando que o último sempre fica separado aqui, porque é o que vai determinar o resto lá no final. Seguinte, começando da seguinte forma. Primeiramente, antes de tudo, vamos repetir
este coeficiente aqui, ó. Ele sempre repete. Então, vou colocá-lo para baixo aqui. E vamos começar as operações com ele. Então, vai ficar 1 vezes o menos 3, que é a raiz. Então, sempre o que está aqui, multiplica pela raiz. Então, fazendo aqui 1 vezes menos 3. O resultado desta multiplicação, vamos colocar embaixo aqui do próximo coeficiente aqui, ó. 1 vezes menos 3, menos 3. E agora, eu vou somar com o coeficiente. Então, multiplica pela raiz e soma com o próximo coeficiente. Então, 0 com menos 3 vai dar menos 3. Próximo agora, menos 3 vezes menos 3. Ó, tá vendo? Esse coeficiente multiplica pela raiz. 3 vezes 3, 9. Sinais iguais, positivo. E vou colocar embaixo desse outro, porque eu vou somar com ele, ó. Então, mais 9. E aí eu somo. Menos 8 com mais 9 vai dar 1. Agora, esse próximo aqui multiplica pela raiz. 1 vezes menos 3, menos 3. E coloca embaixo do próximo, porque nós vamos somar. Somando aqui, 0 com menos 3, menos 3. E o próximo aqui multiplica pela raiz. Se você não quiser fazer essas setinhas, não tem problema, tá bom? Multiplica. Menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 9. Então, vamos colocar embaixo para podermos somar. 9 com 9 vai dar 18. Falta o último aqui. Então, eu venho nesse coeficiente, multiplico e somo. Então, menos 3 vezes 18, ó, 3 vezes 18, 24. 3 vezes 10, 30. Então, vai dar menos 54. 30 mais 24. Então, vou colocar aqui, ó, menos 54. E agora, nós somamos. 0 menos 54 vai dar menos 54. Então, esse menos 54 aqui, ó, o último, será o resto. Então, este é o resto da divisão. Tá? Significa o quê? Esse menos 3, que é a raiz do binômio, ele não é raiz desse polinômio aqui, ó. Por quê? Para ser raiz, tem que ser resto zero. Se não for resto zero aqui embaixo, o que está aqui não é raiz deste polinômio que foi feito aqui a divisão. Tá bom? Então fica a dica aí. Serve para você conferir. Será que o menos 3 é raiz? Se sobrar resto zero, é raiz. Nesse caso aqui, não sobrou resto zero, então não é raiz deste polinômio. E este aqui, ó, este resultado desses coeficientes aqui, ó, é o resultado da divisão, que se chama quociente. Quociente, que nós vamos chamar do polinômio Q de x. Este poderia ser o polinômio R de x. E aí, como é que nós determinamos o quociente aqui? Ó? Montamos o polinômio. Não vai deixar assim, ó. Aqui são só os coeficientes. Então, você vai fazer da seguinte forma. O resto não conta. Começando aqui, então, deste último, você vai considerar o expoente zero. E volta, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Então, significa que aqui é um polinômio de grau 4. Então, é 1 vezes x elevado à quarta. E vai caindo, menos 3 vezes x elevado à terceira, mais 1 vezes x ao quadrado e assim por diante. Então, reescrevendo aqui, vai ficar 1 vezes x elevado à quarta, menos 3 vezes x elevado à terceira, mais 1
vezes x elevado ao quadrado, menos 3 vezes x, mais 18. Este é o nosso Q de x. Porém, este 1 aqui é elemento neutro da multiplicação, então não precisa. Então, reescrevendo, Q de x é igual a x à quarta menos 3x à terceira mais x quadrado menos 3x mais 18. Está aqui. E o resto é igual a menos 54. Determinamos, então, como estava pedindo no exercício, o quociente e o resto aí da divisão. Tá legal? Então, quociente x à quarta menos 3x ao cubo mais x quadrado menos 3x mais 18. Veja que reduziu 1 grau aqui no polinômio. Era x à quinta lá no dividendo. O resultado x à quarta. E o resto, menos 54. Até a próxima aula. Forte abraço.